Feliz Natal para todo mundo, né, gente? Viva Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Meus irmãos, eu escolhi para o sermão de hoje esses dois textos que foram lidos aqui. Um texto que é clássico para o dia natalino, que é a narrativa da natividade, do nascimento, São Lucas capítulo 2, verso 1 ao 14, e também a carta de Paulo, apóstolo, a Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14. Eu vou percorrer um caminho primeiro, expondo a carta de Paulo a Tito, e ao final a gente encontra o texto de São Lucas, capítulo 2, verso 1 ao 14, e tenta trazer algumas interpelações, algumas reflexões a partir dessas duas leituras. Então, a primeira observação importante para nós aqui é que Tito foi um filho na fé de Paulo, apóstolo. Na realidade, ele era um jovem pastor de uma comunidade recém-formada, estava situada ali na Creta, na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. E é interessante porque nós podemos dividir as cartas de Paulo entre aquelas cartas que são pessoais e aquelas cartas que são comunitárias. Então é muito fácil de nós identificarmos aí essa diferença, porque aquelas cartas pessoais são as cartas endereçadas diretamente a uma pessoa específica. Não é o caso dessa carta a Tito, a carta a Timóteo, a carta a Filemon. E nós temos aquelas cartas pastorais que são aquelas dirigidas a uma comunidade de Roma, comunidade da Galácia, comunidade de Corinto. Mas apesar dessa carta, a carta a Tito, ser uma carta pessoal, ela é uma carta que tem um profundo caráter pastoral, porque Paulo está preocupado primeiro com Tito, com a sua integridade psíquica, emocional, física, para que ele possa, como alguém integralmente em condições sãs, servir ao ministério, servir à sua comunidade. Mas essa carta também, meus irmãos e minhas irmãs, ela é uma carta que tem um profundo caráter eclesial. Paulo está preocupado com a vida comunitária, com a vida de igreja. E eu preciso que você preste bastante atenção, porque especificamente esse capítulo 2, que é o capítulo que o lecionário nos oferece para a leitura desse dia, apesar de que o lecionário começa a nos oferecer a partir do versículo 11, mas esse é um hábito meu, eu sempre gosto de ler o capítulo inteiro. Então eu nunca leio só os versículos que o lecionário oferece. Então eu leio todo o capítulo para entender o contexto e como que aqueles versículos que o lecionário oferece, eles se inserem dentro do contexto maior daquele capítulo. E vejam só, esse capítulo 2, se vocês começam a lê-lo a partir do versículo 1, ele traz para nós um conjunto de conselhos pragmáticos. Pragmático a gente pode substituir aqui por práticos. Então ele traz um conjunto de conselhos práticos. E aí a gente pode organizar da seguinte forma: Paulo aconselha primeiro a como deve ser o cristão. Como deve ser o cristão enquanto esposo, como deve ser a mulher cristã enquanto esposa, como deve ser o cristão ancião, como deve ser o jovem cristão. Então ele traz, percebam, uma série de conjuntos ao como deve ser o cristão. Mas ele também traz uma série de conselhos éticos. E a ética, nós aprendemos isso na universidade, ela se fundamenta a partir de uma pergunta: como devo agir? Como deve ser a minha postura em relação ao próximo, em relação ao outro? Então esse capítulo 2, Paulo fala sobre como deve ser o cristão, e ele também trabalha o como deve agir o cristão. E perceba, meus irmãos, a primeira coisa que Paulo trabalha aqui, e ele nos ensina, é que o seguimento de Jesus Cristo não pode ser reduzido a uma ortodoxia. Isso é uma coisa muito séria. Percebam que hoje há aquilo que eu particularmente
eu tenho aquela mania de Adão, eu gosto de dar nome às coisas. Hoje nós temos uma idolatria da ortodoxia, principalmente nós que somos de uma tradição reformada, que somos de um protestantismo mais histórico. A gente tem um culto da ortodoxia, a gente tem um culto ao credo, a gente tem um culto aos dogmas, a gente tem um culto talvez o Locke, o livro de oração comum, que é quase o catecismo da igreja anglicana, se não for o nosso catecismo da igreja anglicana. Mas percebam algo, irmãos, que Paulo vai trabalhar aqui. Há cristãos confessadamente ortodoxos, mas que na prática são ateus. Repito, há cristãos que confessionalmente são ortodoxos. A sua confissão é ortodoxa, aquilo que ele declara é ortodoxo, aquilo que ele canta é ortodoxo, e talvez para quem tem alguma dificuldade aqui, o ortodoxo é aquilo que está de acordo com a sã doutrina, com os enunciados da fé cristã. Então talvez a forma que canta é ortodoxa, a sua pregação é ortodoxa, mas o seu grande problema é a prática. Por outro lado, percebam isso, há ateus confessionais cuja prática é ortodoxamente cristã. Eu não sei vocês, mas eu já conheci cristãos que são confessionalmente ortodoxos, mas que a vida é um ateísmo declarado. Por outro lado, conheço e tenho amigos pessoais que são declaradamente ateus, mas a prática de vida é mais cristã do que a daqueles que se declaram ortodoxamente cristãos. Rudolf Bultmann, que eu tenho lido esses dias, ele disse algo que me chamou bastante atenção. Na vida da igreja há uma dupla proclamação do Evangelho. Nós podemos proclamar o Evangelho por meio da pregação, mas também nós podemos proclamar o Evangelho por meio da conduta, por meio da prática, por meio da forma que nós vivemos. E percebam isso, irmãos, ainda nessa introdução. Nós estamos aqui para celebrar Natal. Natal fala de natividade, fala de nascimento, fala do nascimento de Jesus, e tem algo que talvez nós perdemos de vista do horizonte da nossa vida cristã. Falar de nascimento de Cristo é falar de encarnação. Nós poderíamos tranquilamente e ortodoxamente substituir a palavra Natal pela palavra encarnação. Quando nós celebramos Natal, nós estamos celebrando a encarnação do Verbo eterno na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Nós estamos num culto natalino declarando aquilo que São João, no capítulo 1 do seu evangelho, declara: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, isso fala tão profundamente ao meu coração, porque a fé cristã, ela é uma fé encarnacionista. O que significa isso, meus irmãos? Significa que em Jesus nós temos a encarnação de Deus, e se Jesus é a encarnação de Deus, a igreja precisa ser a encarnação de Cristo. Vocês se lembram que em Atos capítulo 11, verso 26, na colônia romana de Antioquia, pela primeira vez os discípulos não foram chamados anglicanos, eles não foram chamados católico romano, eles não foram chamados de luteranos e tampouco de pentecostais ou neopentecostais. Pela primeira vez em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos. Agora, irmãos, eu não sei se vocês pararam para refletir sobre isso. A nossa fé exige a reflexão que leva à prática. À época dos primeiros cristãos ainda não havia uma declaração de fé como nós a temos hoje. Aliás, não havia nem a Bíblia como nós a temos hoje. Naqueles dias não havia aqueles dogmas, não haviam aquelas cartilhas.
mas a identificação deles como cristãos estava na encarnação da vida de Cristo. Quando as pessoas olhavam para aqueles homens e para aquelas mulheres, eles identificavam neles a vida de Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, eles identificavam muito mais Jesus Cristo pela forma que eles viviam do que por aquilo que eles pregavam. Aliás, eu acho que quando nós precisamos de muitos argumentos é porque a nossa vida fala pouca. E às vezes nós precisamos falar muito porque a nossa vida não fala nada. E uma das coisas que mais me toca é que o testemunho cristão não está tão profundamente ligado à pregação, mas à experiência e ao testemunho de vida cristão. E é sobre isso que Paulo fala no capítulo 2 da sua carta a Tito. Recordemo-nos, 2 Reis, capítulo 4, e desde quando eu era menino na fé e comecei a pregar o Evangelho, essa é uma narrativa que sempre me tocou bastante. Aquela mulher de Sarepta que olhava Eliseu e dizia: ali vai um grande homem de Deus. O texto não diz que Eliseu pregava, o texto não diz que Eliseu profetizava, mas o texto diz que a vida de Eliseu era uma encarnação e uma representação daquilo que deve ser a vida de alguém que vive a vida de Deus. Bonhoeffer, que é o meu teólogo de estimação, ele dizia que a igreja é Jesus Cristo existindo em comunidade. E eu quero, irmãos, ao longo desse sermão trazer alguns questionamentos. Será que a nossa vida é coerente com a nossa confissão? Porque, irmãos, isso é muito sério. Você sabia que se a nossa vida contradiz a nossa confissão, nós somos hipócritas? Porque o problema dos fariseus não era um problema teológico. A teologia dos fariseus era boa. Leia o capítulo 23 de São Mateus, ali no começo, Jesus chancela toda a teologia dos fariseus. O problema deles não era teológico, não era ortodoxia. O problema deles não era um problema confessional, era que a vida deles não encarnava a pregação deles. Hoje nós temos uma ótima teologia, mas somos péssimos na encarnação da teologia que nós temos. Então nosso desafio não é declarar, como vamos declarar daqui a pouco, que isso faz parte da nossa liturgia e é belo e é tradicional e a gente tem que preservar isso, mas o nosso desafio não é declarar o credo no domingo, é ser a encarnação do credo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Eu pergunto a você: você é um cristão confessional e um ateu prático? Sim. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Pelo menos ele foi sincero, né? Aquele que confessa alcança a misericórdia, né? O bom é que o pai é o sacerdote, ele já absolve a criança, né? Isso foi ótimo. Estação Casa é maravilhosa. Bom que quebra um pouco, né? Tava ficando pesado, né? Paulo traz isso para isso, irmãos. E é um questionamento que eu tenho me feito. Porque, irmãos, veja, e isso é uma coisa extremamente contraditória, né? A gente lê a história dos evangelhos e, sobretudo, a protocomunidade cristã de Atos dos Apóstolos. E Atos capítulo 17, verso 11 diz que quando aqueles homens chegaram numa determinada cidade, eles disseram: aqui chegaram os homens que têm transtornado o mundo. 12 homens foram capazes de transtornar o mundo. Só os anglicanos, contando todas as nossas denominações e fragmentações, são mais de 90 milhões. E a gente não transforma nenhum país. A gente não transforma nenhum estado. Pasmem, a gente não transforma nem a nossa família.
nem a nossa casa. Ou há um seríssimo problema no Evangelho, ou há um gravíssimo problema na nossa vida em ser a encarnação do Evangelho em nós. Observe, irmãos, Paulo, ele avança na sua reflexão, e no verso 11 do capítulo 2, nós lemos aqui, ele diz: manifestou-se com efeito a graça de Deus. Irmãos, eu acho isso tão poderoso. Perceba, quando você estiver estudando as cartas de Paulo, a maioria da escatologia de Paulo é uma escatologia realizada. A escatologia é aquela doutrina que fala das últimas coisas. Para Paulo, eu não estou dizendo que toda a sua escatologia, mas a maioria da sua escatologia é uma escatologia realizada. Ele diz: já manifestou a graça de Deus. Ele não a projeta para o futuro. Ele diz: não, é uma realidade que já se manifestou. Aos Gálatas, no capítulo 4 e no verso 4, ele diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Eu lembro que quando eu estava no seminário pentecostal, a gente ficava naquela expectativa da chegada da plenitude dos tempos. Não! Paulo disse: quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou o seu Filho. A plenitude dos tempos já é uma realidade. Desde a encarnação de Jesus Cristo, nós já vivemos a plenitude dos tempos. Aos de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, Paulo disse: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Há um elemento escatológico tão profundo aqui, porque o que Paulo está dizendo é: irmãos, quando essa graça se manifestou e nós somos chamados à graça de Deus, nós já somos uma antecipação da nova criação no mundo presente. Agora, nós ouvimos isso aqui quase todos os domingos, mas será que a nossa vida reproduz a realidade dessa nova criação, meus irmãos? Porque veja, queridos, se nem nós, e eu falo a partir da minha própria vida, se nem nós somos a encarnação da experiência de uma nova criação, como nós vamos levar ao mundo a mensagem, o querigma da nova criação? Irmãos, nós não convencemos o mundo da realidade da nova criação pela teologia, pela filosofia. Me desculpe as palavras, depois o Rev me chama a atenção se eu exagerei, pelas discussões idiotas de redes sociais que dão sono. Amém. Não, irmãos. É lindo quando alguém diz: olha, eu posso não acreditar no que você prega, mas eu não posso negar que você vive de acordo com aquilo que você prega. Eu posso não crer no evangelho que você anuncia, mas eu não posso negar que a sua vida encarna o evangelho que você anuncia. É Natal, irmãos. Acredito que, se não todos, a maioria de nós estivemos com alguém da nossa família, com os nossos familiares ontem. Será que onde nós estamos plantados? Porque quando a gente é adolescente, irmãos, eu acho que todo adolescente já teve o sonho da utopia, né? A utopia revolucionária. Eu lembro que quando a gente era adolescente lá na Quadrangular, estava em alta uma música que fala: vamos mudar o mundo. E aí ficava aquele bando de adolescente que assim, não muda nem a cama de lugar no quarto, sabe? E fala: vamos mudar o mundo. Não, irmãos. O desafio do evangelho é mais simples. Eu gosto daquela música do Michael Jackson que diz: se você quer mudar o mundo, comece pelo homem que você vê no espelho. Comece por quem você vê no espelho. Irmãos, e isso é tão interessante que às vezes nós queremos trazer as pessoas para viver uma realidade que somos nós que temos de viver, né? Isso nem está aqui no meu esboço, mas bem ao estilo pentecostal, descer um manto do céu aqui agora. E eu acho lindo a história de Abraão, porque vocês notaram que quando Deus chamou a Abraão para sacrificar o filho, Ele não chamou Sara para ir junto.
Porque aquele processo de Deus era Abraão que tinha que viver, não era Sara. E às vezes nós queremos puxar as pessoas para dentro de processos que são nossos, para dentro de realidades que nós temos de viver. Nós somos, irmãos, expert em apontar às pessoas os seus defeitos e aquilo que elas precisam de transformação e mudança. Mas será que nós encarnamos a realidade da nova criação? Segundo João 5,24, Jesus disse: quem crê tem a vida eterna. Irmãos, eu acho isso tão maravilhoso. Talvez tenha alguém aqui hoje que está esperando morrer para ter a vida eterna. Querido, você está fora do que o Evangelho diz. O que o Evangelho diz é: quem crê, tem alguém que crê aqui? Quem crê tem a vida eterna. A vida eterna não é uma realidade que vai começar após a morte. A vida eterna é uma realidade que já invadiu a vida presente. Amém. E que nós já vivemos na fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. É isso que o Evangelho diz, irmãos. Isso é lindo, porque a realidade da vida eterna é uma realidade que nós vivemos no já. Você deve conhecer alguém, ou talvez até você, como eu, em algum momento da vida já disse assim: a minha vida está um inferno. Irmão, se a vida de alguém pode estar um inferno, a vida de alguém também pode estar um céu, pode estar um paraíso. Se a vida de alguém pode estar um inferno existencial, essa mesma vida pode estar atravessada pela realidade do céu dentro de nós. Mesmo porque nós falávamos essa semana, né? Eu, o Rev e o André, sobre as belezas que a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica. E uma das coisas lindas que tem lá, na parte que fala sobre a eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, que a igreja é o reino de Deus em germe. A igreja é o reino de Deus por antecipação. Sabe qual que é o sentido disso daqui, irmãos? Quando nós anunciamos reino de Deus para o mundo olha para a igreja para ver se a igreja é a realização desse reino no mundo. A lógica é essa. Só que hoje, quando o mundo olha para a igreja, ele não vê, em sua grande maioria, a antecipação desse reino. A gente vê um monte de gente atrasada, querendo impor o evangelho sobre as pessoas, querendo defender o seu sagradíssimo e santíssimo calvinismo intocável, ou o seu arminianismo também, querendo defender a sua placa denominacional ou atacar a outra pessoa pelas diferenças ideológicas e políticas. Agora, o que Paulo diz é: irmãos, a graça de Deus já manifestou. É um pouco daquela parábola do filho pródigo, né? Que estava queixando-se com o pai porque não estava desfrutando, enquanto o filho que chega desfruta, e o pai diz: bom, já é uma realidade, você não desfruta porque não quer. E talvez hoje nesse culto natalino seja uma ótima oportunidade para dizer: querido, se a sua vida está um inferno, Deus quer invadi-la com a realidade do céu. Aleluia. Deus quer invadi-la com o poder do reino de Deus que atua dentro de nós. Paulo avança e ele anuncia uma graça salvadora a todas as pessoas. Aqui, irmãos, evidentemente eu não quero entrar nessas discussões sobre quem são todos aqui, sobre a discussão de duas perspectivas. Não, eu quero pensar nas implicações pragmáticas, éticas, relacionais. Quando eu leio o que Paulo disse: irmãos, a graça de Deus se há manifestado, eu anotei para me perguntar e nos perguntar: a graça de Deus são as lentes por meio das quais nós enxergamos a nós mesmos e ao outro? Essa é uma pergunta válida. Será que nós estamos, no tempo da graça, vivendo com a mentalidade de um legalismo da lei? Será que nós estamos vivendo nesse novo éon, nessa nova era, que é a era da graça de Cristo, mas com uma mentalidade ainda mosaica?
Será que o olhar que nós temos para o outro, de fato, ele é um olhar atravessado por graça? Frutos da graça pressupõem a conversão pela graça de Deus. Irmãos, é impossível que alguém que se alimenta de juízo consiga oferecer misericórdia. Você já viu aquelas pessoas que... E isso é tão contraditório, né? Porque a própria palavra evangelho é boa notícia, né? A boa notícia de muita gente é: você vai para o inferno, você vai queimar no fogo eterno, Deus te odeia. Nossa, mas essa é a boa notícia, né? Não, irmãos, no inferno, por condição pecaminosa, nós já estamos. A graça de Deus anuncia que Deus nos tira, Deus nos resgata, e não apenas de um inferno eterno, mas de um inferno existencial, que muitos de nós já estamos vivendo por antecipação. Agora, tem um detalhe, né, irmãos, que nós esquecemos, que eu me esqueço. A cruz, a manjedoura, não é fonte de graça apenas para os meus afetos. A cruz e a manjedoura, sobretudo, é fonte de graça para os meus desafetos. Porque nós queremos o Deus da graça para nós, mas para os nossos desafetos nós queremos o Deus de juízo. Nós queremos o Deus de justiça. Essa semana eu fui na casa de uma irmã, não é aqui da nossa comunidade, uma irmã, sua esposa, etc e tal. Aqui eu acredito que não tem essas loucuras. Tem outras tantas loucuras, né? Mas essas não. E aí ela contando que alguém da família, que nem é crente, estava perseguindo ela, mas Deus falou para ela que Deus ia pesar a mão, e que Deus ia punir aquela pessoa, e que Deus ia cobrar, e que Deus ia mostrar para todas aquelas pessoas que Deus era Deus na vida dela. Mas quando eu olho para o crucificado, que foi surrado, dilacerado, castigado, ferido pelas nossas transgressões, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles nem sabem aquilo que eles estão fazendo. Será que nós queremos o Deus de graça para nós, mas o Deus de juízo para as outras pessoas? É interessante isso, né, irmãos? Porque a gente tem esses textos, esses versos bíblicos tão vivos dentro de nós. Amar o próximo. A pergunta é: quem é o próximo? Quem é o próximo, irmão? No contexto bíblico, próximo meu não é o Rev Jaime, que eu amo, que é o meu pastor. No contexto bíblico, se a gente for direto ao texto, o próximo não é aquele que eu já amo por laços sanguíneos, por laços afetivos, não. O próximo do judeu é o samaritano. Num contexto, talvez seja válido essa analogia, ali é um judeu e um membro do Hamas caído. É essa imagem que Jesus está usando ali para dizer quem é o próximo. O próximo, para você que é bolsonarista, é aquele lulista. Ou para você que é lulista, é o bolsonarista. O próximo, irmãos, é aquele que se interpõe no nosso caminho quando nós nem queríamos que ele estivesse no nosso caminho. É por isso, irmãos, que o evangelho é desafiador. Isso que chamam de evangelho por aí, que Deus vai nos honrar, eu quero dizer que Deus vai te crucificar aqui. Porque foi o que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. E o bom de estar crucificado com Cristo é que quando nós estamos crucificados no Cristo, não vivemos nós mais, mas é Cristo que vive em nós. Então o nosso olhar para o outro é atravessado pela graça de Deus que está implantada dentro de nós. Amar. Hoje
Ô, gente, vocês me perdoem se eu estou falando demais, mas eu vejo umas coisas assim que eu acho tão engraçado. Acho que o problema dos filósofos é isso, é pensar demais. Mas a gente vive num mundo hoje onde as coisas são tão banalizadas, eu te amo, né? Não, eu te amo, né? A pessoa um dia falou, eu te amo, eu perguntei, o que é o amor? Não faça isso, tá, gente? Não vai dar certo. Mas às vezes nós nem temos a dimensão de fato daquilo que é amor, para banalizarmos um conceito tão caro, sobretudo na perspectiva do Evangelho. E sabe quem Deus nos ordena amar? É aquele próximo que se interpõe no nosso caminho e que nos fere. Porque na realidade, irmãos, quem não ama e quem não perdoa se torna refém daquela pessoa com quem você menos queria estar. Você já percebeu que a mágoa nos faz carregar todo dia a pessoa com quem menos nós queríamos estar na nossa vida? Então essa é a libertação do Evangelho, irmãos. Tem uma libertação pirotécnica, artística, espetacular aí hoje, de manifestar, de rodar. Não há uma outra libertação mais poderosa do Evangelho. É aquela que te liberta da falta de perdão, que te liberta e que nos liberta, porque eu estou incluído, da falta de misericórdia, que nos liberta da falta de compaixão, que nos liberta da falta de bondade com as pessoas. Irmãos, eu quero avançar um pouco, já caminhando aqui para os pontos finais. A gente vai lendo a Escritura e a gente precisa se aproximar da manjedoura, que é o texto de Lucas 2. Isso é tão interessante, irmãos, porque eu vejo a manjedoura como um tipo de ponte que me aproxima do outro. Notem isso, irmãos, os trâmites da natividade, do nascimento, sobretudo se a gente encontra a narrativa de Mateus e casa ela com a de Lucas, que tem elementos diferentes ali, a gente vê aglutinado em torno da manjedoura gente humilde como José e Maria, ou como os pastores. A gente vê aqueles que a tradição cristã chama de reis magos, isso é a tradição. A gente vê ali aqueles animais que estão cercados ali, muito provavelmente, né, era um estábulo. E isso é tão poderoso, irmãos, porque a teologia da manjedoura é uma teologia que desfaz os muros de toda segregação. É por isso que o capitalismo, ele não dá conta, o comunismo não dá conta, o marxismo não dá conta, e nenhum ideologismo dá conta. Porque no fundo, todas as ideologias, a fundo, querem a destruição do opositor para a imposição de um outro lado, né? A gente vai lendo ali a teoria de Marx, aí é bonito, né? A consciência de classes, a luta, né, por condições igualitárias, aí no final, a ditadura do proletariado. Então quer dizer, vai ter um grupo que vai ascender, que vai se tornar uma ditadura e que vai massacrar o outro grupo. Então, é só a substituição de uma tirania pela outra. Agora, o que a manjedoura nos mostra é que em Jesus Cristo e no mistério da encarnação, depois Paulo traduz isso na sua carta aos Gálatas, não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais judeu, não tem mais gentil, porque todas as pessoas estão congregadas e em uma comunhão, redimidos pela graça de Deus. Aliás, irmãos, talvez esse seja um dos versos assim que eu acho mais poderosos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, quando Paulo diz que na consumação final, Deus será tudo em todos. Eu digo que a manjedoura é um gênesis histórico do evento salvífico, mas ela também nos fala sobre a prática do seguimento de Jesus Cristo. E percebam, irmãos, já estou caminhando para o final.
No texto que nós lemos aqui, eu não sei se todos prestaram atenção, mas Paulo fala no capítulo 2 da sua carta a Tito, no versículo 12, que Cristo veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos uma vida sóbria, justa e piedosa nesse mundo. Irmãos, a renúncia é um dos corações do Evangelho. Você sabia que a tentação para Adão e Eva não era o fruto? A tentação para Adão e Eva maior não era provar do proibido, não. A tentação está lá em Gênesis 3:5. Foi quando aquela serpente que personificava o diabo disse assim: o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como deuses. A minha tradução está no plural. Outras traz o singular. O dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. A tentação estava ali. A tentação é o desejo da autodeificação. Você vai dizer assim: mas eu não cometo esse pecado hoje. Talvez seja o que mais nós cometemos. Porque nas circunstâncias mais simples da nossa vida, quando nós descartamos Deus e assumimos o controle, nós estamos anunciando que nós somos deuses sobre nós mesmos e que Deus não é mais soberano na nossa vida. Todas as vezes que nós ignoramos consultar Deus, irmãos, eu falo de experiência própria, né? Às vezes nós vemos relacionamentos mal sucedidos, ou casamentos que terminam, ou experiências ou aventuras empresariais que não deram certo. E vocês já notaram isso, irmãos? A maioria das nossas orações são para Deus resolver problemas que nós mesmos criamos. A maioria das nossas orações são para Deus restaurar coisas que nós mesmos destruímos. Irmãos, tem uma coisa mais fácil: consulta Deus. Amém. Ouve Deus. É mais simples, né, pastor? Ouve Deus, irmão. Essas coisas ainda são coisas de crente, né, mano? Consultar Deus, ouvir Deus, ser direcionado pela voz de Deus. Ai, mas é tão bonito. Ai, mas é tão maravilhoso. Ai, irmãos, Provérbios diz que há caminhos para o homem que parecem ser caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Veja isso, né, irmãos? No poderoso trono de Herodes estava a morte, mas na humilde manjedoura estava a vida. Às vezes, irmãos, aquilo que causa fascínio para os nossos olhos não é o que vai trazer paz para o nosso coração, não é o que vai trazer paz para a nossa vida. Eu tenho certeza, queridos irmãos e irmãs, gente, eu amo vocês. Eu falo de coração, eu não escolho pregar essas coisas, mas eu só consigo pregar essas coisas. Fico doido para trazer um sermão assim, doce, então, mas é só isso que sai. Mas é a tentação, irmãos, queridos, e isso é tão profundo. A Estação Casa sabe disso, o Rev já falou isso muitas vezes. Essa teologia kenótica, né? A kenosis é o termo grego que fala de esvaziamento. Fala de esvaziamento. A manjedoura é isso, né? Falar de renúncia, como Paulo diz aqui, é olhar para a manjedoura. É olhar para um Deus eterno que decide vir para o tempo. É olhar para o Deus Filho eterno que estava no trono e vai para a manjedoura. É olhar para aquele revestido de glória que se submete à condição mísera, finita, pobre, caduca da condição humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado.
Mas salvo exceção, o pecado igual a nós em tudo, e ele se esvazia. Quem sabe, queridos, essa é uma interpelação para nós. Quem sabe, eu estou falando primeiro para mim, irmãos. E a gente está no final de ano, né? Um ano novo chegando aí. Quem sabe o convite de Deus para nós hoje é: sabe esse projeto maravilhoso de vida que você fez para 2024? Rasga. Põe fogo nisso aí. Porque você tem um projeto, mas Deus tem um plano perfeito. Amém. E segundo a Escritura, Isaías 55:8, os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa de experiências vividas nesses 34 anos de vida que fiz. Eu acho que foi essa semana ou semana passada, nem sei mais também. Às vezes, irmãos, há renúncias momentâneas, há dores momentâneas que nos livram de tormentos eternos. Eternos, irmãos. Às vezes há renúncias que a gente vai ter que fazer aqui agora. Irmãos, e renúncia é uma coisa bonita de se falar, mas difícil de viver. Mas eu creio que Deus fala por meio da Escritura e do sermão, e Ele tem algo a comunicar ao nosso coração. Eu não sei quais são as renúncias que você precisa fazer hoje, mas plagiando Raniero Cantalamessa, que pregou a sua homilia ao Papa e à Cúria Romana: nascer Deus exige morrer o homem. Nascer o homem exige morrer Deus. E a gente fala tanto da cruz como esse lugar de morte, né? Mas a experiência da fé, e os nossos grandes teólogos, e isso até facilita que tem a foto, a imagem ali de vários deles, eles nos ensinam, e a tradição cristã, que a nossa fé é paradoxo o tempo inteiro. Olhar para a manjedoura é falar de vida, é falar de natividade, é falar da encarnação, mas olhar para a manjedoura é falar de um Deus que nasce para que o homem morra. O velho homem morra, a velha mulher morra. E quem sabe hoje, e mais no Natal, quantos natais ficaram para trás? Quantos natais nós vamos atravessando, hipocritamente celebrando o nascimento do Filho de Deus, enquanto nós sepultamos o Filho de Deus, para que o nosso eu viva em nós. Será que hoje é Natal mesmo, irmãos? Será que realmente é sincero celebrarmos Natal, enquanto nós continuamos crucificando Cristo dentro de nós? Será, metaforicamente falando, que o Filho de Deus nasce sem que o velho homem e essa velha mulher que habita dentro de mim, que habita dentro de você, de fato morra? Aquilo que nós declaramos com os lábios, e eu termino como comecei. Aquilo que eu, Wallace Alexander Alves Cruz, aquilo que eu declaro, aquilo que eu prego, o meu desafio não é pregar. O meu desafio não é fazer um sermão como esse. Já se vão para mais de 20 anos que eu faço isso. Esse não é o meu desafio. O meu desafio é que essa palavra se encarne na minha vida e eu esvazie de mim mesmo. Porque a gente celebra a manjedoura, a gente celebra a natividade. Eu quero te convidar a se colocar de pé, para que essa, irmão, seja... Esse é o desejo do meu coração, uma noite em que um novo mundo possa nascer na manjedoura. Eu não acredito que nós podemos mudar o mundo. Cristo, sim. Nós? Cristo, nós não. Mas eu acredito que Cristo pode mudar também o mundo que está dentro de nós.
Eu não estou falando de ser melhor, irmãos. Ser melhor não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é radical. A mensagem do Evangelho fala em matar o velho para nascer o novo. Eu não estou falando de melhora. Eu não quero ser um Wallace melhor. Eu quero ser um Wallace novo. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser um novo homem para os meus pais enquanto filho, para minha irmã que está ali enquanto irmão. Eu quero ser um homem melhor para quando Deus fizer esse grande milagre, eu tiver uma esposa, se é que isso vai acontecer. Eu quero ser para ela. Eu quero ser para a minha comunidade. Eu penso muito isso, irmãos. Quando eu cheguei aqui, e o Revme está aqui como testemunho, eu falei, mano, eu não tenho pretensões na igreja, porque igreja não é lugar de ter pretensões. Tem pessoas que veem a igreja assim como carreirismo, né? Cara, eu vou ser ministro local, depois diácono, depois presbítero, depois bispo, depois arcebispo, depois eu vou meter o louco, vou soltar um papa na igreja anglicana, cara. Sabe? Não, irmãos. Sabe, eu lembro quando a gente era menino, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande ministro, não, irmãos. Eu só quero ser mais parecido com o Filho de Deus. Eu só quero que as pessoas olhem para mim e falem, velho, esse cara é louco, mas tem Cristo na vida dele. A vida dele tem o Filho de Deus. E talvez hoje seja um dia, querido, natalino, de nós renascermos para a nossa comunidade, para a nossa igreja local aqui, ó. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, cara. A Estação Casa, nós temos um culto na semana. Velho, um culto domingo. E tem gente que não vem no culto. Claro, irmãos, estou sendo radical. Há dias que não dá para vir, tem uma prova, tem uma viagem, tem um evento com a família. Óbvio, tudo isso é compreensível, ninguém é insano aqui. Mas às vezes a pessoa fala, não vou ao culto hoje porque hoje eu estou cansado. Mas num show a gente vai cansado. No jogo de futebol a gente vai cansado. Se você tiver afim de uma mina, você vai cansado. Aliás, o cansaço até desaparece. Se tiver uma entrevista de emprego, você vai cansado. Se tiver uma atividade física que você gosta. Aqui na comunidade a gente tem muita gente que gosta de esportes, né, artes marciais. Eu há 4 meses estou praticando também. Cara, eu gosto. Levanto 5:30 da manhã para ir treinar. E eu agora estou falando de mim, tá, irmãos? Eu, Wallace Alexander Alves Cruz, sou tão safado que não levanto 5:30 para orar, mas para treinar eu levanto. E a gente fala, não, mas, né? Ainda mais nós reformados, enche a boca para falar da soberania de Deus. Deus é soberano. Mano, Deus hoje não quer governar o mundo, Ele quer governar a sua vida, quer governar seu coração. Às vezes você fala, velho, eu tenho um chamado missionário. Beleza, serve essa comunidade aqui. Vamos colar com o Rev aqui, com a pastora Pri. Vamos servir essa comunidade melhor. A gente trocou ideia, falei, mano, ano que vem, velho, vamos pôr um piso aqui melhor nessa comunidade, velho. Vamos melhorar aqui essas paredes nossas, vamos melhorar essas cadeiras, Velho, isso aqui é a nossa comunidade. Isso aqui é a nossa casa. Vamos abraçar isso daqui, cara. Amém, Senhor. É aqui que a gente celebra o Filho de Deus, é aqui que o Senhor nos plantou. Eu não estou pensando nos 85 milhões de anglicanos, eu não estou pensando na nossa diocese como... Não, velho, eu estou aqui na Estação Casa, eu estou pensando aqui a nossa comunidade. Quero ver a nossa comunidade saudável, quero ver gente se convertendo aqui, gente se batizando aqui, gente sendo ordenada aqui, eu quero ver gente crescendo. Cara, eu quero ver outras comunidades saindo daqui, pastores saindo daqui para plantar outras anglicanas, cara. E nós podemos viver essa realidade. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. É uma noite de natividade, irmãos, mas para Deus nascer em nós, nós precisamos morrer para nós mesmos. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor só exorta, só disciplina, só corrige aqueles que amam. A sua correção é uma expressão do seu amor por nós. E nós oramos aqui, já é noite, nessa noite natalina, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas misérias, perdoa a superficialidade, a banalidade e a vergonha de cristianismo que nós vivemos. Perdoa, Senhor. Perdoa porque nós somos ótimos na teologia, na confissão, na ortodoxia, mas péssimos na ortopraxis, para encarnar o Evangelho, para viver o Evangelho. Hoje nós rememoramos a encarnação, o nascimento, e nós te pedimos, Senhor, que nós, por meio do Espírito Santo, sejamos mortos para nós mesmos, para que o Filho de Deus possa renascer todos os dias dentro de nós. São Lucas diz isso. Segundo Jesus, aquele que quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, e só Lucas traz essa informação, dia após dia. Todos os dias nós tomamos a cruz. E por que não dizer também que todos os dias nós olhamos para a manjedoura e nós nos lembramos que nós não fomos chamados, como diz aí uma teologia coach e triunfalista, nós não fomos chamados para ocupar tronos de riquezas e bens. Não, nós somos chamados para vivermos a simplicidade do Evangelho. E ainda que o Senhor queira nos abençoar com riquezas e bens, os nossos corações jamais estarão nessas coisas, mas estarão na manjedoura, de onde emana humildade, simplicidade e a vida cristã como nós devemos vivê-la. Nos ajuda, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs.